Isabela, uma jovem de 23 anos de Recife, se vê obrigada a aceitar um casamento arranjado com Roberto, um empresário de 43 anos, para salvar sua família da falência. O que parecia ser apenas uma transação comercial se transforma em uma jornada inesperada de descobertas, desafios e crescimento pessoal, onde ambos aprendem que, às vezes, as situações mais improváveis podem revelar verdades profundas sobre amor, dignidade e segundas chances. O som ensurdecedor da chuva batendo no telhado de zinco da casa em Boa Viagem ecoava como tambores, anunciando uma tempestade que ia muito além do clima. Isabela Santos, de 23 anos, estava sentada na pequena mesa da cozinha, cercada por pilhas de papéis que pareciam multiplicar-se a cada dia. Contas de luz em atraso, financiamento da casa, empréstimos bancários, cartões de crédito estourados. Cada documento era uma lembrança cruel da situação desesperadora em que sua família havia se metido. Isa, minha filha, você precisa entender. A voz rouca de seu pai, João Santos, quebrou o silêncio pesado que pairava sobre a casa. Ele estava encostado na porta da cozinha, com os ombros curvados pelo peso de uma vida inteira de trabalho honesto, que, infelizmente, não havia sido suficiente para proteger sua família da crise econômica que assolava o país. João era um homem de 58 anos, cabelos grisalhos prematuramente branqueados pelas preocupações e mãos calejadas de décadas trabalhando como mecânico em uma pequena oficina no bairro. Sua oficina, que um dia foi o orgulho da família, agora estava à beira da falência. A pandemia havia reduzido drasticamente o movimento, e os poucos clientes que restaram muitas vezes não conseguiam pagar pelos serviços. Pai, não precisa repetir. Eu sei da situação. Isabela respondeu sem levantar os olhos dos papéis, sua voz carregada de uma maturidade forçada pelas circunstâncias. Ela era uma jovem bonita, com longos cabelos castanhos que herdara da mãe e olhos verdes expressivos que sempre foram sua marca registrada. Formada há 2 anos em pedagogia pela UFPE, sonhava em trabalhar com crianças, mas a realidade econômica a forçou a aceitar trabalhos esporádicos como vendedora em lojas do centro da cidade. A situação é que temos 2 semanas para quitar tudo, ou vamos perder a casa e a oficina. João se aproximou da mesa, puxando uma cadeira com um rangido que parecia um gemido de dor. São quase R$180 mil, Isa. Não temos como conseguir isso. Do quarto ao lado, chegava o som abafado de tosse persistente. Dona Maria, mãe de Isabela, estava acamada há 3 meses com problemas respiratórios, que se agravaram durante a época mais crítica da pandemia. Os medicamentos eram caros, e o plano de saúde da família havia sido cancelado por falta de pagamento. E a proposta do Sr. Roberto? João perguntou, quase sussurrando, como se as próprias palavras fossem pecaminosas. Isabela finalmente levantou o olhar, encontrando os olhos cansados do pai. Roberto Mendonça era um empresário conhecido na região, dono de uma rede de supermercados que havia prosperado mesmo durante os piores momentos da crise. Aos 43 anos, era um homem solteiro, sem filhos, conhecido por sua discrição e pelos negócios bem-sucedidos. Ele havia conhecido João através de um amigo em comum, e ao saber da situação da família, fizeram uma proposta que soava mais como algo saído de um romance do século XIX do que da realidade de 2024. Ele quer se casar comigo em troca de quitar todas as nossas dívidas. Isabela pronunciou as palavras lentamente, como se ainda não conseguisse acreditar na própria realidade. É isso mesmo, não é? Um casamento arranjado, como se estivéssemos na Idade Média. A proposta havia chegado há 1 semana através de um advogado elegantemente vestido, que apareceu na casa da família com uma pasta de couro e documentos que pareciam oficial. Roberto oferecia não apenas quitar todas as dívidas da família, mas também fornecer um apartamento para João e Maria em um bairro melhor, com plano de saúde integral para a mãe de Isabela e uma quantia mensal que garantiria o sustento digno dos pais. Isa, você não precisa fazer isso, João disse, mas sua voz traía a desesperança. A gente dá um jeito. Sempre demos. Que jeito, pai? Isabela se levantou abruptamente, fazendo os papéis voarem pela mesa. Mamãe precisa de tratamento médico decente. Você está com 58 anos e se matando de trabalhar 12 horas por dia numa oficina que mal consegue pagar as próprias contas. Eu estou aqui há 2 anos tentando arrumar um emprego fixo e nada.
A discussão foi interrompida pela chegada de Carla, irmã mais nova de Isabela, de 19 anos. Ela estava voltando da universidade, com os cabelos molhados pela chuva e uma expressão preocupada no rosto. Carla cursava enfermagem numa universidade particular e, mesmo com uma bolsa de estudos parcial, os custos eram altos demais para a família sustentar. "O que está acontecendo aqui?" Carla perguntou, notando a tensão no ar. "Estamos discutindo a proposta do Sr. Roberto", João explicou. Carla deixou a mochila cair no chão. Ela já sabia dos detalhes da proposta, e assim como Isabela, estava dividida entre o choque e a compreensão de que talvez fosse a única saída real para a família. "Isa, você não pode se sacrificar assim." Carla se aproximou da irmã. "Casamento não é uma transação comercial. Você tem direito de se casar por amor, de construir sua própria vida. E vocês acham que eu não sei disso?" Isabela respondeu com lágrimas começando a formar em seus olhos. "Vocês acham que eu sonhei a vida inteira em me casar com um homem que mal conheço, 20 anos mais velho que eu, só para salvar a família da miséria?" O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva e da tosse persistente vinda do quarto de Dona Maria. Era um som que lembrava a todos da urgência da situação. Sem tratamento adequado, a saúde da matriarca da família só piorava. "Eu marquei um encontro com ele", Isabela disse finalmente, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Amanhã, às 3 da tarde, no Shopping Rio Mar. Vou conhecê-lo pessoalmente antes de tomar qualquer decisão." "Você não precisa ir sozinha", Carla ofereceu. "Preciso sim. Se vou considerar essa loucura, preciso olhar nos olhos dele e entender que tipo de homem é. Preciso saber se ele é uma pessoa decente ou se estou me vendendo para um monstro." João se levantou e abraçou a filha. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço, Isa. Seja qual for sua decisão, eu vou apoiar." Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto que dividia com Carla, ouvindo os sons familiares da casa. O ronco do pai, a respiração ofegante da mãe, o barulho dos carros passando na rua molhada. Tudo aquilo poderia desaparecer em 2 semanas se ela não tomasse uma decisão. Ela pensou em Lucas, seu ex-namorado da faculdade, com quem havia sonhado em se casar e ter filhos. Lucas havia se formado em engenharia e conseguido um emprego em São Paulo, convidando-a para ir junto. Mas Isabela não conseguiu abandonar a família no momento mais difícil. Agora, 2 anos depois, ele estava noivo de uma colega de trabalho e ela estava considerando se casar com um completo estranho para salvar os pais da ruína financeira. "O que eu me tornei?" Ela sussurrou para si mesma no escuro. A manhã seguinte chegou cinzenta e úmida, típica do inverno recifense. Isabela escolheu uma roupa simples, mas elegante, uma blusa branca e uma saia azul marinho que a fazia parecer profissional e respeitável. Não queria dar a impressão errada, qualquer que fosse a impressão certa numa situação tão bizarra. O Shopping Rio Mar estava movimentado para uma quarta-feira à tarde. Isabela chegou 15 minutos antes do horário marcado e escolheu uma mesa no café, onde podia observar a entrada. Seu coração batia acelerado e ela tentava imaginar como seria Roberto Mendonça. Nas poucas vezes que havia perguntado sobre ele, as pessoas descreviam um homem reservado, sério nos negócios, mas justo com funcionários e fornecedores. Às 3 horas em ponto, um homem alto e bem vestido se aproximou da mesa. Roberto Mendonça era diferente do que ela havia imaginado. Não tinha a aparência de um homem que compraria uma esposa. Vestia um terno simples, mas bem cortado. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que pareciam cansados, mas gentis. "Isabela?" ele perguntou com uma voz suave. "Sim, senhor Roberto. Apenas Roberto, por favor." Ele se sentou e Isabela notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Ele estava nervoso também. "Obrigada por aceitar me conhecer pessoalmente", ele começou. "Sei que esta situação é incomum, para dizer o mínimo." Roberto pediu 2 cafés e ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse organizando as palavras na mente. Isabela o observava discretamente, tentando decifrar o homem à sua frente. Ele não parecia o típico empresário arrogante que ela havia imaginado. Havia algo quase vulnerável em sua postura, uma hesitação que contrastava com a determinação necessária para fazer uma proposta tão inusitada. "Sei que você deve estar se perguntando que tipo de homem faz uma proposta como esta." Roberto finalmente quebrou o silêncio,
girando a xícara de café entre as mãos. E tem todo o direito de questionar minhas intenções. Na verdade, estou tentando entender por que um homem bem-sucedido como você precisaria comprar uma esposa. Isabela disse diretamente, decidindo que a situação era séria demais para rodeios. Roberto deu um sorriso triste. Vou ser completamente honesto com você, Isabela. Não estou comprando uma esposa. Estou tentando cumprir uma promessa que fiz para alguém muito importante, que já não está mais aqui. Ele respirou fundo antes de continuar. Minha mãe, Dona Conceição, faleceu há 6 meses. Ela passou os últimos 2 anos da vida dela me implorando para que eu me casasse e constituísse uma família. Dizia que eu estava desperdiçando a vida, focando apenas nos negócios. Isabela sentiu uma pontada de curiosidade misturada com compaixão. E por que não se casou por amor? Um homem como você certamente teve oportunidades. Tive sim, mas... Roberto hesitou, como se a próxima revelação fosse particularmente difícil. Quando eu tinha 28 anos, estava noivo de uma mulher chamada Patrícia. Íamos nos casar em 3 meses, quando descobri que ela estava tendo um caso com meu então melhor amigo e sócio. Não era apenas uma traição romântica. Eles estavam planejando me aplicar um golpe financeiro que teria destruído tudo que eu havia construído. A dor em sua voz era genuína e Isabela sentiu seu coração se apertar. Sinto muito. Desde então, nunca mais consegui confiar completamente em alguém. Os relacionamentos que tive foram superficiais, porque eu sempre suspeitava das verdadeiras intenções das pessoas. Roberto olhou diretamente nos olhos dela. Pelo menos numa situação como esta, as cartas estão na mesa desde o início. Você precisa da minha ajuda financeira e eu preciso cumprir uma promessa para minha mãe. Mas isso não é justo com nenhum de nós dois. Isabela protestou. Casamento deveria ser sobre amor, companheirismo, construir algo juntos. Você tem razão. Completamente. Roberto concordou. Mas às vezes, a vida nos coloca em situações onde temos que escolher entre o ideal e o possível. E quero que você saiba que, apesar das circunstâncias, eu levaria este casamento a sério. Um grupo de adolescentes passou correndo pelo café, rindo alto, e ambos ficaram em silêncio por um momento, observando a espontaneidade e alegria da juventude. Isabela pensou em como sua própria juventude havia sido prematuramente interrompida pelas responsabilidades familiares. Posso fazer algumas perguntas, ela disse. Todas as que quiser. O que você esperaria de mim neste casamento? Quero dizer, seria apenas um arranjo no papel? Ou você esperaria uma esposa de verdade? Roberto corou ligeiramente. Essa é uma pergunta muito importante, e agradeço sua franqueza. Eu esperaria que fôssemos honestos um com o outro, que tentássemos construir pelo menos uma amizade genuína. Quanto ao aspecto físico, isso seria algo que desenvolveria naturalmente, se desenvolvesse. Eu jamais forçaria qualquer situação. E filhos? Minha mãe sonhava com netos e confesso que eu também gostaria de ser pai algum dia. Mas, novamente, isso seria uma decisão que tomaríamos juntos, quando e se nos sentíssemos confortáveis com a ideia. Isabela tomou um gole do café, que já estava esfriando. Você sabe que tenho 23 anos. Sou jovem o suficiente para ser sua filha. Tenho consciência disso, e é uma das coisas que mais me preocupam nesta situação. Roberto admitiu. Não quero roubar seus melhores anos, Isabela. Se aceitasse minha proposta, eu faria questão de que você continuasse seus estudos, seguisse seus sonhos profissionais. Você não seria uma prisioneira dourada. E se eu conhecesse alguém? Se me apaixonasse por outra pessoa? A pergunta pegou Roberto de surpresa, e ele ficou em silêncio por alguns instantes. Honestamente, não sei como lidaria com isso. Suponho que teríamos que conversar e encontrar uma solução que fosse justa para todos os envolvidos. Isabela estava impressionada com a honestidade dele. Havia esperado um homem controlador, possessivo, que a veria como propriedade. Em vez disso, encontrou alguém que parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar. Posso conhecer sua casa? Ver onde viveria? Ela perguntou. Claro. Que tal agora? Tenho tempo se você tiver. Roberto morava em um condomínio de alto padrão em Boa Viagem, a poucos quarteirões da praia. O apartamento era grande, bem decorado, mas tinha algo impessoal, como se fosse mais um showroom do que um lar. Isabela notou a ausência de fotos pessoais, exceto por algumas de uma senhora idosa que presumiu ser a mãe dele. Sua mãe era bonita, ela comentou olhando uma foto na estante. Era uma mulher incrível, trabalhadora, generosa, cheia de vida. Roberto pegou a foto com carinho.
Ela que me criou sozinha. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos, e ela trabalhou como costureira para me dar educação. Tudo o que conquisto hoje devo a ela. Isabela entendeu melhor a motivação dele. A promessa para a mãe não era capricho, era gratidão profunda por uma vida de sacrifícios. Roberto, posso fazer uma pergunta muito pessoal? Pode. Você já amou alguém de verdade? Além da sua ex-noiva? Ele refletiu por um longo momento. Uma vez, há alguns anos, conheci uma mulher chamada Sandra. Era professora, como você queria ser. Inteligente, carinhosa, com uma risada contagiante. Chegamos a namorar por quase 2 anos. O que aconteceu? Eu aconteci. Sempre que ela tentava se aproximar mais, eu criava barreiras. Quando ela falava em casamento, eu mudava de assunto. Quando ela queria conhecer minha família, eu inventava desculpas. Roberto suspirou. No final, ela se cansou de competir com meus fantasmas do passado e me deixou. Foi há 3 anos. Ela se casou no ano passado e teve um bebê há pouco tempo. Você se arrepende? Todos os dias. Mas é tarde demais para consertar aquilo. Eles caminharam até a varanda, que tinha uma vista parcial do mar. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Isabela se apoiou no parapeito e respirou fundo o ar salgado. Sabe, Roberto, esta talvez seja a conversa mais honesta que já tive com um homem, ela disse. A maioria tentaria me impressionar, me convencer de que sou a mulher dos sonhos deles. Você não precisa de mentiras da minha parte. Sua situação já é difícil o suficiente. Posso te contar algo sobre mim? Por favor. Eu sempre sonhei em me casar por amor. Queria um casamento simples na igreja do bairro onde cresci, com minha família e amigos. Queria usar o vestido da minha avó, que minha mãe guardou todos esses anos. Queria me sentir como a mulher mais feliz do mundo naquele dia. Sua voz ficou embargada. Agora estou considerando me casar com um homem que mal conheço, por dinheiro, para salvar minha família. Às vezes não reconheço a pessoa em que me tornei. Roberto se aproximou, mas respeitou seu espaço pessoal. Isabela, você não é menos pessoa por fazer sacrifícios pela sua família. Na verdade, isso mostra o quanto você é especial. Muitas pessoas abandonariam os pais numa situação dessas. Minha irmã Carla vai se formar enfermeira. Ela tem um futuro brilhante pela frente, mas se perdermos tudo, ela vai ter que abandonar os estudos para trabalhar. Meus pais dedicaram a vida inteira para dar o melhor para nós duas. Agora é minha vez de protegê-los. E se eu te dissesse que existe uma alternativa? Isabela se virou para ele, surpresa. Como assim? Poderíamos fazer um contrato de casamento com prazo determinado. 3 anos, por exemplo. Durante esse tempo, eu cuidaria da sua família como prometi. Você teria total liberdade para estudar e trabalhar. E no final desse período, se não tivéssemos desenvolvido sentimentos genuínos um pelo outro, nos divorciaríamos em bons termos. Isso seria possível? Com os advogados certos, sim. Você ficaria protegida financeiramente, sua família estaria segura e nenhum de nós ficaria preso para sempre numa situação infeliz. Isabela sentiu uma mistura de alívio e esperança. Por que você faria isso? Por que me daria uma saída? Porque minha mãe não criou um filho que obrigaria uma mulher jovem e inteligente a sacrificar sua vida inteira por causa das circunstâncias. Ela queria que eu fosse feliz, não que eu fizesse alguém infeliz. O celular de Isabela tocou. Era Carla, perguntando como estava indo o encontro. Ela se afastou para atender e Roberto aproveitou para organizar os próprios pensamentos. Estava surpreso com os próprios sentimentos. Havia esperado uma jovem desesperada, disposta a aceitar qualquer coisa pela segurança financeira. Em vez disso, encontrou uma mulher forte, inteligente e profundamente leal à família. Preciso ir, Isabela disse voltando. Minha mãe precisa tomar os remédios e é sempre melhor quando eu estou lá. Claro, posso te levar? Não, obrigada. Prefiro ir de ônibus, preciso pensar. Isabela, não há pressa. Tome o tempo que precisar para decidir. Na verdade, há pressa sim. 2 semanas, lembra? Ela sorriu tristemente. Mas obrigada por ser tão compreensivo. A viagem de volta para casa no ônibus lotado foi uma mistura de reflexão e ansiedade para Isabela. O trânsito pesado de Recife no final da tarde lhe dava tempo para processar tudo o que havia descoberto sobre Roberto. Ele era completamente diferente do que esperava. Não era o homem frio e calculista que imaginara, mas alguém carregando suas próprias feridas e tentando honrar a memória da mãe. Quando chegou em casa,
Encontrou Carla ajudando o pai a organizar alguns documentos na mesa da cozinha, enquanto o aroma de feijão tropeiro preparado pela vizinha, Dona Lúcia, enchia a casa. A comunidade do bairro havia se mobilizado para ajudar a família Santos nas últimas semanas, trazendo comida e oferecendo apoio moral, mas todos sabiam que a solidariedade, por mais valiosa que fosse, não pagaria as dívidas. Como foi? Carla perguntou imediatamente, deixando os papéis de lado. Diferente do que esperava, Isabela se sentou pesadamente numa cadeira. Ele é complicado. Não é o monstro que eu pensava que fosse, mas também não é o príncipe encantado que vai resolver todos os nossos problemas. João levantou o olhar dos documentos. Ele pareceu uma pessoa decente? Pareceu, pai. Muito, na verdade. Mas isso torna tudo ainda mais difícil. Isabela suspirou. Se ele fosse um homem horrível, seria fácil dizer não e procurarmos outras alternativas. Mas ele é gentil, honesto e está oferecendo uma saída que poderia funcionar para todos nós. Que tipo de saída? Carla se aproximou curiosa. Isabela explicou a proposta do casamento temporário e viu os olhos do pai se iluminarem com uma esperança cautelosa, enquanto Carla franzira o senho, preocupada. 3 anos não é pouco tempo, Isa. Carla disse. Você estaria sacrificando os melhores anos da sua juventude. Eu já estou sacrificando, Carla. Estou aqui há 2 anos cuidando da família em vez de construir minha própria vida. Pelo menos desta forma, teria segurança financeira para estudar, fazer uma pós-graduação, talvez abrir minha própria escola no futuro. Do quarto chegou a voz fraca de Dona Maria. Isa, você pode vir aqui? Isabela encontrou a mãe tentando se sentar na cama, com a respiração ofegante como sempre. Mesmo doente, Maria Santos mantinha a beleza que havia passado para as filhas, cabelos grisalhos bem cuidados e olhos verdes expressivos que agora carregavam a preocupação de uma mãe que via a filha considerando um sacrifício imenso. Minha filha, senta aqui comigo. Maria deu tapinhas na cama. Seu pai me contou sobre a proposta desse homem. Mãe, por favor, não se preocupe com isso. Você precisa focar em ficar boa. Isa, eu não vou ficar boa. Nós duas sabemos disso. Maria pegou a mão da filha. Minha doença está progredindo. E mesmo com o melhor tratamento do mundo, eu não tenho muito tempo. Não posso deixar este mundo sabendo que você destruiu sua vida por nossa causa. Não fala assim, mãe. Você vai melhorar. Escuta o que eu vou te dizer, minha filha. Maria apertou a mão de Isabela. Eu me casei com seu pai por amor quando tinha 19 anos. Foram 29 anos de casamento feliz. Mas sabe o que aprendi? O amor pode crescer com o tempo se houver respeito mútuo, carinho e parceria. Mas mãe, deixa eu terminar. Se esse homem é decente, como você disse, se ele está disposto a te dar liberdade para crescer, se está oferecendo uma saída honrosa depois de 3 anos, talvez não seja o pior destino do mundo. Às vezes, Deus coloca as pessoas em nossas vidas de formas que não esperamos. Você está dizendo que eu deveria aceitar? Estou dizendo que você deveria seguir seu coração, mas também usar a cabeça. Você é inteligente, forte e vai saber se adaptar a qualquer situação. Mas não faça isso só por nós. Faça uma escolha que você consiga viver em paz. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir novamente. Ficou pensando na conversa com a mãe, nas palavras de Roberto, nas necessidades da família. Por volta das 2 da manhã, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ligou para Roberto. Bom dia. Espero não estar ligando muito cedo. Isabela, claro que não. Como você está? Pensativa. Roberto, posso fazer mais algumas perguntas sobre sua proposta? Todas as que quiser. O contrato de 3 anos seria renovável se ambos quiséssemos? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, claro. Se ao final desse período nós dois estivéssemos felizes com o arranjo, poderíamos renegociar os termos. E quanto à minha educação? Você realmente me apoiaria se eu quisesse fazer uma pós-graduação? Sem dúvida. Na verdade, acho que seria ótimo para você ter seus próprios objetivos e projetos. Isso tornaria nossa convivência mais interessante e equilibrada. Roberto, preciso de mais alguns dias para pensar, mas acho que vou aceitar sua proposta. Tem certeza? Não quero que se sinta pressionada. Estou sendo pressionada pelas circunstâncias, não por você. Mas acho que sua proposta é justa e respeitosa, considerando a situação. Que tal se reunirmos com os advogados na sexta-feira? Eles podem explicar todos os detalhes legais e garantir que seus direitos estejam protegidos.
Combinado. Durante os próximos dias, Isabela começou a ver a situação de uma perspectiva diferente. Conversou longamente com Carla, que inicialmente se opôs à ideia, mas gradualmente começou a entender que talvez fosse realmente a melhor opção disponível. Sabe, Isa, talvez você tenha sorte, Carla disse enquanto caminhavam pela praia de Boa Viagem, numa tarde de quinta-feira. Muitas mulheres se casam por amor e acabam com homens que não as respeitam. Pelo menos você está se casando com alguém que já demonstrou respeito por você desde o início. É uma forma estranha de ver as coisas, mas entendo o que você quer dizer. E quem sabe, talvez vocês realmente se apaixonem. Stranger things have happened. Não vou criar expectativas romantizadas, Carla. Se acontecer, aconteceu. Se não, pelo menos teremos uma parceria respeitosa. Na sexta-feira, Isabela se encontrou com Roberto no escritório de advocacia dele. O advogado, Dr. Henrique, era um homem experiente que tratou a situação com profissionalismo e sensibilidade. Senhorita Isabela, o senhor Roberto me explicou a situação e preparamos um contrato que protege os interesses de ambos os lados. Dr. Henrique abriu uma pasta. O casamento teria duração inicial de 3 anos. Durante esse período, o senhor Roberto se compromete a quitar todas as dívidas da sua família, fornecer moradia digna para seus pais, custear o tratamento médico de sua mãe e garantir uma mesada mensal para o sustento deles. E quanto a mim, você teria direito à moradia no apartamento do Sr. Roberto, uma quantia mensal para seus gastos pessoais, plano de saúde completo e apoio financeiro para seus estudos. Em caso de divórcio ao final dos 3 anos, você receberia uma quantia equivalente a um apartamento de 2 quartos em Boa Viagem. Isabela ficou impressionada com a generosidade dos termos. Roberto, isso é muito mais do que esperava. Quero que você se sinta segura, independente do que acontecer entre nós. E se eu quiser trabalhar, tem total liberdade para isso. Na verdade, seria ótimo se você quisesse trabalhar na área de educação. Tenho alguns contatos que poderiam ajudar. Dr. Henrique continuou explicando os detalhes legais, incluindo cláusulas sobre privacidade, direitos conjugais e procedimentos em caso de mudança de circunstâncias. Quando seria o casamento? Isabela perguntou. Poderíamos fazer o civil na próxima semana, se você concordar. Roberto disse. Algo simples, apenas com nossas famílias. Se você quiser uma cerimônia religiosa também podemos organizar. Não, o civil está bom. Não quero fazer teatro romântico numa situação como esta. Entendo perfeitamente. Quando saíram do escritório, Roberto ofereceu levá-la para casa. Obrigada, aceito. Quero que você conheça meus pais pessoalmente antes do casamento. A casa da família Santos pareceu ainda mais modesta quando Roberto entrou. Ele cumprimentou João com um aperto de mão firme e respeitoso e foi apresentado a Dona Maria, que apesar da fraqueza física, o recebeu com a dignidade natural das matriarcas nordestinas. Senhor Roberto, obrigada por ajudar nossa família. Maria disse com a voz fraca, mas carregada de sinceridade. Dona Maria, é uma honra conhecê-la. Isabela fala muito da senhora. Espero que cuidem bem um do outro. Casamento não é brincadeira, mesmo nessas circunstâncias. Prometo que respeitarei sua filha sempre. João mostrou a Roberto alguns álbuns de fotos da família e ele pareceu genuinamente interessado em conhecer a história dos Santos, as formaturas das meninas, os aniversários, as festividades de São João no bairro. Vocês têm uma família bonita, Roberto disse. Isabela teve sorte de crescer num lar cheio de amor. Quando ele foi embora, a família se reuniu na cozinha. Ele parece um bom homem, João disse. Parece mesmo. E é óbvio que está interessado em conhecer vocês, não está apenas cumprindo o protocolo. Carla adicionou. Então está decidido? Maria perguntou. Isabela respirou fundo. Está decidido. Vou me casar com Roberto Mendonça na próxima semana. A semana que antecedeu o casamento passou como um borrão de preparativos práticos e turbulência emocional. Isabela escolheu um vestido azul claro e simples, que havia comprado para a formatura de Carla no ano anterior. Não queria gastar dinheiro em algo específico para um casamento que ela ainda via mais como uma transação comercial do que uma celebração romântica. Roberto insistiu em pagar todos os custos da cerimônia e da pequena recepção que fariam em um restaurante discreto, no centro histórico de Recife. Ele também se encarregou de todos os trâmites burocráticos, demonstrando uma eficiência que impressionou até mesmo o Dr. Henrique. Ele está levando isso muito a sério, Carla comentou na manhã do casamento, enquanto ajudava Isabela a se arrumar.
Ontem ele ligou para confirmar se você queria algum tipo específico de flores na decoração. Ele é detalhista nos negócios. Suponho que esteja aplicando a mesma metodologia ao casamento. Isabela respondeu, tentando controlar o nervosismo que crescia a cada minuto. Isa, você ainda tem certeza disso? Tão certa quanto se pode estar numa situação como esta. Isabela olhou para si mesma no espelho pequeno do quarto. Não estou esperando um conto de fadas, Carla. Estou esperando uma parceria respeitosa que vai garantir o futuro da nossa família. A cerimônia civil aconteceu às 14h na presença apenas das famílias e 2 testemunhas. Roberto havia convidado seu primo Eduardo, um homem simpático que trabalhava com ele nos supermercados, e sua melhor amiga dos tempos de faculdade, Ana Paula, que havia vindo de João Pessoa especialmente para o evento. Dona Maria estava numa cadeira de rodas que Roberto havia providenciado, usando um vestido floral que Carla havia comprado especialmente para a ocasião. Apesar da fragilidade física, seus olhos brilhavam de orgulho ao ver a filha assumir aquele compromisso que, mesmo nas circunstâncias inusitadas, representava um futuro mais seguro para toda a família. Durante a cerimônia, Isabela notou que Roberto parecia genuinamente emocionado. Quando chegou o momento dos votos, ele a surpreendeu ao improvisar algumas palavras. Isabela, prometo honrar este compromisso que estamos assumindo hoje. Prometo respeitar seus sonhos, apoiar suas ambições e fazer tudo ao meu alcance para que você seja feliz durante o tempo que estivermos juntos. Isabela sentiu um nó na garganta. Ela não havia preparado nada especial para dizer, então respondeu com sinceridade. Roberto, prometo ser uma companheira leal e honesta. Prometo dar uma chance real para que nossa parceria funcione. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Roberto se inclinou para dar um beijo casto no rosto de Isabela, um gesto respeitoso que foi recebido com aplausos discretos dos presentes. A recepção no restaurante Leite, no bairro do Recife Antigo, foi surpreendentemente agradável. Roberto havia escolhido um ambiente elegante, mas acolhedor, e fez questão de conversar longamente com cada membro da família Santos, demonstrando interesse genuíno em conhecê-los melhor. Carla me disse que você quer se especializar em UTI neonatal. Roberto comentou durante o jantar. Tenho um amigo que é diretor do Hospital Oswaldo Cruz. Se quiser, posso apresentá-los quando você estiver se formando. Sério, seria incrível, Carla respondeu animada. É exatamente a área que eu sonho em trabalhar. João, inicialmente tímido na presença do novo genro, aos poucos foi se soltando, especialmente quando descobriu que Roberto tinha interesse genuíno em carros antigos e estava pensando em restaurar um Fusca 1978. Senhor João, se não for incômodo, gostaria muito de visitar sua oficina. Talvez possamos trabalhar juntos nesse projeto de restauração. Roberto, por favor, me chama de João. Somos família agora. João sorriu pela primeira vez em semanas. E claro que pode visitar a oficina. Vai ser um prazer. Ana Paula, a amiga de Roberto, puxou Isabela para uma conversa particular durante a sobremesa. Isabela, sei que esta situação é inusitada, mas quero que saiba que Roberto é uma pessoa muito especial, Ana Paula disse. Eu o conheço há mais de 20 anos, desde a faculdade. Ele é o homem mais íntegro que eu conheço. Obrigada. Isso é reconfortante ouvir. Ele passou por muito sofrimento quando foi traído pela Patrícia. Ficou anos se culpando, achando que não era digno de ser amado. Mas nos últimos meses, desde que começou a considerar esta possibilidade de casamento, eu o vejo mais esperançoso do que em anos. Esperançoso? Acho que no fundo ele está torcendo para que vocês dois desenvolvam sentimentos reais um pelo outro. Ele pode não admitir isso nem para si mesmo, mas eu o conheço bem. Isabela absorveu essa informação com interesse. Talvez Roberto não fosse tão distante emocionalmente quanto aparentava. Quando a recepção terminou, chegou o momento que Isabela mais temia: ir para casa com Roberto. Ela havia empacotado suas coisas mais importantes numa mala pequena, deixando a maior parte de seus pertences na casa dos pais por enquanto. O apartamento de Roberto parecia diferente, agora que oficialmente era sua casa também. Ele havia preparado o quarto de hóspedes para ela, com lençóis novos, algumas flores frescas e até mesmo alguns livros de pedagogia que havia comprado. Pensei que você gostaria de ter seu próprio espaço por enquanto, ele explicou mostrando o quarto. Mas sinta-se à vontade para mudar qualquer coisa, trazer seus móveis, decorar como quiser. Obrigada.
Você foi muito atencioso. Isabela, sei que isso tudo é muito estranho. Não quero que você se sinta prisioneira aqui. Esta é sua casa agora também. Eles ficaram em pé no corredor por um momento, o desconforto natural da situação pairando entre eles. Roberto, posso fazer uma pergunta? Sempre. O que você normalmente faz nas noites de sexta? Ele riu, parecendo mais relaxado. Assisto Netflix, leio relatórios da empresa, às vezes falo no telefone com Eduardo sobre trabalho. Uma vida bem emocionante, como você pode ver. Que tal assistirmos um filme juntos? Se vamos ser parceiros nessa, talvez devêssemos começar a nos conhecer melhor. Ótima ideia. Você escolhe. Eles se instalaram na sala, numa distância respeitosa no sofá, e Isabela escolheu uma comédia romântica leve. Durante o filme, começaram a conversar naturalmente sobre gostos musicais, lugares que gostariam de conhecer, experiências da infância. Você já saiu do Brasil? Roberto perguntou. Nunca. O máximo que viajei foi para João Pessoa visitar minha tia. E você? Já fui a alguns países a trabalho. Argentina, Chile, Estados Unidos, mas nunca tirei férias de verdade para viajar por prazer. Por que não? Roberto pensou por um momento. Acho que nunca tive com quem viajar. Viajar sozinho sempre me pareceu triste. Talvez possamos viajar juntos algum dia como parte da nossa parceria. Você gostaria disso? Acho que sim. Seria interessante conhecer lugares novos com alguém. Era quase meia-noite quando o filme terminou. Ambos estavam visivelmente mais relaxados. Isabela, obrigado por ter dado uma chance para isso funcionar. Roberto disse quando se levantaram. Obrigada a você por ter sido tão respeitoso e generoso com minha família. Boa noite, então. Boa noite, Roberto. Nos primeiros dias como casados, eles estabeleceram uma rotina confortável. Roberto saía cedo para trabalhar, deixando o café da manhã preparado e um bilhete desejando bom dia. Isabela aproveitava as manhãs para visitar os pais, ajudar com o tratamento da mãe e colocar os assuntos da família em ordem. Às tardes, ela dedicava a estudar para concursos públicos na área de educação, usando a biblioteca do apartamento que Roberto havia colocado à sua disposição. Ele chegava em casa por volta das 7 da noite, sempre perguntando como havia sido seu dia e se precisava de alguma coisa. Como está sua mãe hoje? Ele perguntou numa quarta-feira, encontrando-a estudando na mesa da cozinha. Melhor. O novo remédio que você conseguiu está fazendo diferença. Ela conseguiu ficar acordada a tarde toda ontem. Que bom. E seus estudos? Bem, estou me preparando para o concurso da prefeitura. Se passar, poderei trabalhar com educação infantil. Tenho certeza de que vai passar. Você é muito inteligente. Era um comentário simples, mas a sinceridade na voz dele tocou Isabela de forma inesperada. Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está feliz, quero dizer, com nossa situação? Ele parou de guardar a pasta do trabalho e a olhou diretamente. Mais feliz do que esperava, honestamente. E você? Também. É estranho, mas confortável. Como se fôssemos bons amigos dividindo um apartamento. É uma base sólida para construir alguma coisa mais forte, não acha? Acho que sim. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles jantaram juntos no apartamento em vez de Roberto comer no trabalho. Isabela havia preparado uma moqueca de camarão e Roberto trouxe uma garrafa de vinho para comemorar nossa primeira semana como parceiros. Ele disse, servindo as taças, e o fato de que não nos matamos ainda. Isabela brincou. Ainda é cedo. Dê tempo ao tempo. Roberto riu. Era um momento leve, natural, e pela primeira vez Isabela se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, aquela parceria pudesse se transformar em algo mais profundo e genuíno. 3 meses haviam se passado desde o casamento, e a rotina que Isabela e Roberto haviam estabelecido começava a se transformar em algo mais profundo que mera convivência. O apartamento, que antes parecia impessoal como um showroom, agora tinha toques pessoais de Isabela, algumas plantas na varanda, livros espalhados pela mesa de centro e o aroma de comida caseira que ela insistia em preparar nos fins de semana. Você não precisa cozinhar sempre, Roberto disse numa manhã de sábado, encontrando-a na cozinha preparando tapioca com queijo coalho. Podemos pedir comida ou comer fora. Eu gosto de cozinhar, me relaxa. Isabela virou a tapioca na frigideira. Além do mais, é uma das poucas coisas que posso contribuir aqui, já que você não me deixa pagar nada. Isabela, este era o acordo. Eu sei, mas às vezes me sinto uma aproveitadora.
Roberto se aproximou pegando uma xícara de café. Você não é aproveitadora. Está cumprindo sua parte do acordo, sendo uma companhia agradável e ajudando a tornar esta casa um lar de verdade. Era verdade. A presença de Isabela havia transformado não apenas o apartamento, mas o próprio Roberto. Ele chegava em casa mais cedo, estava mais relaxado, e até mesmo Eduardo comentara que o primo parecia mais feliz ultimamente. A propósito, tenho uma notícia. Isabela disse servindo a tapioca. Passei na primeira fase do concurso da prefeitura. Isabela, isso é fantástico. Roberto se levantou impulsivamente e a abraçou, um gesto espontâneo que surpreendeu ambos. Era o primeiro contato físico genuinamente carinhoso entre eles desde o casamento. Desculpa, Ele começou a se afastar, mas Isabela segurou seu braço. Não precisa se desculpar. Foi carinhoso. Ela sorriu. Estou nervosa com a próxima fase, mas também animada. Você vai passar, tenho certeza absoluta. Naquela tarde, Roberto sugeriu que comemorassem saindo para jantar. Eles foram a um restaurante na beira do rio Capibaribe, onde conseguiram uma mesa com vista para o pôr do sol. Era a primeira vez que saíam juntos para algo que parecia realmente um encontro. Posso fazer uma pergunta meio estranha? Isabela disse enquanto esperavam o prato principal. Todas as suas perguntas são bem-vindas. O que as pessoas no seu trabalho acham de mim? Do nosso casamento? Roberto suspirou. Honestamente, a maioria ficou surpresa. Eu tinha fama de solteirão convicto. Alguns perguntaram como nos conhecemos e eu disse que foi através do seu pai. Não é mentira. Não, tecnicamente não é. Mas sei que alguns desconfiam que foi tudo muito rápido. Ana Paula é a única que sabe dos detalhes reais. E isso te incomoda? No começo incomodava, mas agora, não sei. Quando falo de você, quando conto sobre suas conquistas, sobre como você cuida da sua família, eu sinto orgulho genuíno. É estranho. Isabela sentiu o coração acelerar ligeiramente. Orgulho de mim? Muito. Você é uma pessoa admirável, Isabela. Inteligente, dedicada, corajosa. Qualquer homem teria sorte em ter você como esposa, independente das circunstâncias. Roberto, desculpa se foi inapropriado. Sei que não era parte do acordo eu desenvolver sentimentos. Quem disse que não era parte do acordo? Isabela o olhou diretamente nos olhos. Nós nunca dissemos que era proibido gostar um do outro. A conversa foi interrompida pela chegada dos pratos, mas o clima entre eles havia mudado. Havia uma tensão diferente no ar, não desconfortável, mas carregada de possibilidades. Isabela, posso ser completamente honesto com você? Sempre prefiro a honestidade. Eu estava com medo de que você fosse apenas tolerar minha presença pelos próximos 3 anos, que passasse o tempo inteiro sonhando em estar em outro lugar, com outra pessoa. E agora? Agora percebo que você está genuinamente presente nas nossas conversas, que parece confortável aqui, que talvez não seja um sacrifício tão grande assim estar comigo. Isabela estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a dele. Roberto, não é sacrifício nenhum. Você é um homem bom, interessante, inteligente. Se tivéssemos nos conhecido em outras circunstâncias, acho que teríamos sido amigos naturalmente. Apenas amigos? Não sei, talvez descobrirmos juntos. Na semana seguinte, Roberto teve que viajar a trabalho para Salvador, e foi a primeira vez que ficaram separados desde o casamento. Isabela descobriu que sentia falta dele, não apenas da companhia, mas especificamente dele. Sentia falta das conversas durante o jantar, da forma como ele perguntava sobre seu dia, do cheiro do perfume dele no apartamento. Você está diferente, Carla comentou durante uma visita à casa dos pais. Mais luminosa. Como assim? Não sei explicar. Você parece mais confiante, mais relaxada, como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. Talvez tenha encontrado mesmo. Você está se apaixonando por ele, não está? Isabela parou de dobrar as roupas que estava organizando. Era a primeira vez que alguém colocava em palavras o que ela vinha sentindo gradualmente. Não sei se é amor ainda, mas é carinho genuíno, respeito, admiração e uma curiosidade sobre o que poderíamos construir juntos. Isso é maravilhoso, Isa. É assustador também. Não fazia parte dos meus planos me envolver emocionalmente. Os melhores sentimentos nunca fazem parte dos planos. Quando Roberto voltou de Salvador, trouxe presentes para toda a família Santos. Um lenço de seda para Dona Maria, uma camisa do Bahia para João, que era torcedor fanático,
livros de enfermagem para Carla e para Isabela, uma pulseira delicada de prata com um pequeno pingente em forma de livro. Vi numa loja em Pelourinho e pensei em você, ele disse, parecendo quase tímido, por causa do seu amor pela educação. É linda, Roberto, obrigada. Na verdade, tenho outra coisa para você. Ele tirou um envelope da pasta. É uma vaga para um curso de pós-graduação em psicopedagogia na UFPE. Eu não me inscrevi por você, apenas consegui a informação. Se quiser fazer, eu cubro todos os custos. Isabela olhou o folder do curso, emocionada. Era exatamente o que sempre sonhara estudar. Por que você fez isso? Porque quero que você tenha todas as oportunidades de crescer, de se realizar profissionalmente. Independente do que acontecer entre nós, quero que você seja a melhor versão de si mesma. Naquela noite, eles estavam assistindo um filme quando Isabela impulsivamente se aproximou mais dele no sofá. Roberto a olhou surpreso, mas abriu o braço, permitindo que ela se aconchegasse ao seu lado. Isso está bem para você? Ela perguntou. Está perfeito. Eles ficaram assim durante todo o filme, e pela primeira vez, Isabela se sentiu completamente relaxada e segura. Quando o filme terminou, nenhum dos dois se moveu. Isabela, sim, eu sei que ainda temos muito tempo pela frente antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre nosso futuro, mas quero que saiba que estes últimos meses foram os mais felizes que tive em anos. Para mim também. E se não fosse apenas uma parceria de 3 anos? E se fosse algo real, duradouro? Isabela se afastou um pouco para olhá-lo. Você está falando sério? Completamente. Sei que começamos isso por motivos práticos, mas o que estou sentindo por você agora não tem nada a ver com contratos ou acordos financeiros. O que você está sentindo? Roberto respirou fundo. Estou me apaixonando por você, Isabela. Pela mulher corajosa que sacrificou seus próprios sonhos pela família. Pela pessoa gentil que transformou minha casa em um lar. Pela companheira inteligente que desafia minhas ideias e me faz rir. Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Roberto, não precisa responder agora. Sei que é complicado. Sei que você pode não sentir o mesmo. Só queria ser honesto. Posso ser honesta também? Por favor. Eu também estou me apaixonando por você. E isso me assusta, porque não fazia parte dos meus planos, mas ao mesmo tempo me faz sentir mais viva do que me sentia em anos. Roberto a olhou com uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Posso te beijar? Eu estava esperando que você perguntasse isso. O primeiro beijo deles foi suave, hesitante, cheio de 3 meses de tensão acumulada e sentimentos crescentes. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso muda tudo, não muda? Isabela disse. Muda tudo, para melhor. E agora? O que fazemos? Agora paramos de fingir que isso é apenas um acordo comercial e começamos a construir um casamento de verdade. 6 meses depois daquele primeiro beijo, a vida de Isabela e Roberto havia se transformado completamente. O que começara como um casamento de conveniência havia florescido em um relacionamento genuíno, cheio de descobertas diárias e uma intimidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Isabela estava terminando sua pós-graduação em psicopedagogia com notas excelentes e havia conseguido um emprego em uma escola particular renomada de Recife. Roberto, por sua vez, havia expandido os negócios, abrindo um novo supermercado, mas agora dividia suas ambições entre o trabalho e a vida pessoal de uma forma que nunca havia conseguido antes. Você precisa ver isso, Isabela disse numa manhã de sábado, entrando no quarto onde Roberto ainda estava dormindo com um envelope nas mãos. Que horas são? Ele murmurou, puxando-a para a cama. 9 da manhã, preguiçoso. E isto aqui é importante. Ela acenou com o envelope, mas se deixou abraçar mesmo assim. Mais importante que ficar na cama com minha esposa numa manhã de sábado? Sua esposa de verdade agora, não apenas no papel. Ela corrigiu, dando-lhe um beijo rápido. E sim, isso é importante. É uma carta da escola onde trabalho. Roberto se sentou imediatamente preocupado. Algum problema? Pelo contrário, eles querem que eu coordene um projeto piloto de educação inclusiva. Seria uma promoção significativa, mas também muito mais responsabilidade. Isa, isso é incrível. Você vai aceitar? Quero aceitar, mas significa que vou trabalhar ainda mais horas. Talvez alguns fins de semana. Não quero que isso afete nosso relacionamento.
Roberto a puxou para mais perto. Isabela Santos Mendonça, você lutou a vida inteira por oportunidades como esta. Não vou ser o marido que te impede de brilhar profissionalmente. Tem certeza? Absoluta. Na verdade, estou orgulhoso de ter uma esposa tão competente e dedicada. O uso natural da palavra esposa ainda causava um friozinho gostoso no estômago de Isabela. Eles haviam oficialmente renovado os votos 2 meses antes, numa cerimônia íntima, na igreja do bairro onde ela crescera, com Isabela usando o vestido da avó que sempre sonhara em vestir. Desta vez, não foi uma transação comercial, mas uma celebração real do amor que haviam construído juntos. Roberto, posso te contar uma coisa? Sempre. Às vezes ainda não acredito que isso deu certo. Que nós demos certo. Por que não? Porque parecia impossível no início. Um casamento arranjado no século XXI? Quem faz isso dar certo? Roberto riu, brincando com os cabelos dela. Talvez pessoas que estavam prontas para amar, mas precisavam da desculpa certa para se permitir tentar. Você acha que foi isso? Acho que você estava tão focada em cuidar da sua família que nunca se permitiu procurar o amor para você. E eu estava tão machucado pelas traições do passado que havia desistido de acreditar que alguém pudesse me amar genuinamente. E agora? Agora sei que às vezes o amor chega da forma mais inesperada possível. Eles foram interrompidos pelo toque do telefone. Era Carla ligando da casa dos pais. Isa, você pode vir aqui? Mamãe está querendo falar com vocês dois. Algum problema? Isabela se preocupou imediatamente. Não, não é nada grave. Ela só disse que tem algo importante para contar. 1 hora depois, Isabela e Roberto estavam sentados na sala da Casa dos Santos. Dona Maria estava visivelmente melhor. Os tratamentos médicos que Roberto havia proporcionado haviam estabilizado sua condição, e embora ela ainda tivesse limitações, sua qualidade de vida havia melhorado drasticamente. Meus filhos, eu queria falar com vocês sobre algo, Maria disse, pegando as mãos de ambos. Vocês sabem que quando Isabela aceitou se casar com Roberto, eu fiquei dividida entre a gratidão e a preocupação. Mãe, Isabela começou. Deixa eu terminar, minha filha. Eu estava grata pela salvação da nossa família, mas preocupada porque você estava sacrificando sua chance de encontrar o amor verdadeiro. Roberto apertou a mão de Dona Maria. A senhora tinha razão em se preocupar. Mas vocês me provaram que eu estava errada sobre uma coisa. O amor verdadeiro não precisa começar com paixão à primeira vista. Às vezes, ele cresce devagar, baseado em respeito, carinho e parceria. O que a senhora quer dizer? Isabela perguntou. Quero dizer que vocês dois se amam de verdade. Qualquer pessoa que os veja juntos percebe isso. A forma como Roberto olha para você, Isa. A forma como você se ilumina quando ele chega. Isso é amor real. João, que estava quieto até então, se pronunciou. Sua mãe tem razão. Vocês construíram algo bonito juntos. E é por isso que eu quero fazer um pedido. Maria continuou. Quero que vocês me deem netos. Mãe, Isabela corou. Não estou sendo inconveniente. Estou sendo realista. Minha saúde melhorou, mas não sei quanto tempo ainda tenho. Quero conhecer meus netos. Quero vê-los crescer um pouquinho. Roberto olhou para Isabela, que estava claramente emocionada. Dona Maria, isso é uma decisão que precisa ser tomada pelos dois. Eu sei, meu filho. Só estou plantando a sementinha. Na volta para casa, eles ficaram em silêncio por um tempo, cada um absorto em seus próprios pensamentos. O que você achou do pedido da sua mãe? Roberto perguntou finalmente. Inesperado, mas não surpreendente. Ela sempre sonhou com netos. Isabela suspirou. E você? Honestamente, a ideia de ter filhos com você me emociona, mas só se for algo que você realmente quer também. Roberto, há 6 meses eu nem sabia se ia conseguir gostar de você. Agora estou considerando ter filhos com você. Como a vida pode mudar tão drasticamente? Você quer ter filhos comigo? Isabela parou de andar e se virou para ele no meio da calçada. Quero, muito. Quero uma família de verdade com você. Roberto a beijou ali mesmo, no meio da rua, sem se importar com os transeuntes que passavam. 3 meses depois, numa manhã de terça-feira, Isabela acordou sentindo-se enjoada. Inicialmente pensou que fosse algo que havia comido, mas quando o enjoo persistiu por 1 semana, ela decidiu fazer um teste de gravidez. Roberto estava no escritório quando ela ligou. Você pode vir para casa? Ela disse, tentando controlar a emoção na voz. O que aconteceu? Você está bem?
Estou ótima, só venha para casa, por favor. Roberto chegou em tempo recorde, encontrando Isabela sentada no sofá, com algo escondido atrás das costas. Isa, você está me deixando preocupado. Senta aqui, ela disse, dando tapinhas no sofá ao lado dela. Tenho uma notícia para você. Boa ou ruim? Depende de como você vai reagir. Ela mostrou o teste de gravidez positivo. Vamos ser pais. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o teste como se não conseguisse processar a informação. Então, gradualmente, um sorriso imenso se espalhou pelo seu rosto. Sério? Nós vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê. Roberto a pegou no colo e girou com ela pela sala, os dois rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo tanto, ele disse, colocando-a no chão e beijando sua testa. Te amo tanto que às vezes dói. Eu também te amo, e agora vamos amar este bebê juntos. Um ano depois, Isabela estava no hospital segurando Miguel Roberto Santos Mendonça, um bebê saudável que havia herdado os olhos verdes da mãe e o sorriso do pai. Roberto estava ao lado da cama, completamente apaixonado pelo filho. Ele é perfeito. Roberto sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Ele é nosso milagre. Isabela concordou. Sabe o que é engraçado? Roberto disse. Quando eu fiz aquela proposta para você há 2 anos, eu pensava que estava comprando uma solução para meus problemas, mas, na verdade, eu estava encontrando o amor da minha vida. E eu pensava que estava sacrificando minha felicidade pela minha família, mas, na verdade, estava encontrando minha própria família. Você se arrepende de alguma coisa? De nada, nem mesmo das circunstâncias estranhas que nos trouxeram juntos. Se tivéssemos nos conhecido numa situação normal, talvez nunca tivéssemos dado uma chance real um ao outro. Por que não? Porque eu estava tão focada em cuidar dos meus pais que, provavelmente, teria rejeitado qualquer homem que aparecesse. E você estava tão machucado que teria encontrado defeitos em qualquer mulher que tentasse se aproximar. Então, precisávamos de uma desculpa para ficar juntos tempo suficiente para descobrir que éramos perfeitos um para o outro. Exatamente. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e era apenas eles 3 no quarto do hospital, Roberto fez uma pergunta que estava na sua mente há meses. Isa, você quer renovar nossos votos mais uma vez? Por quê? Porque agora somos uma família completa. Porque quero fazer novos votos, não como 2 estranhos fazendo um acordo, mas como 2 pessoas que se amam profundamente e escolheram construir uma vida juntos. Que tipo de votos? Votos de verdade, promessas reais, sobre crescer velhos juntos, sobre criar nossos filhos com amor, sobre apoiar os sonhos um do outro. Nossos filhos, no plural. Roberto sorriu. Se você quiser, Miguel vai precisar de irmãos. Roberto Mendonça, você está me pedindo em casamento de novo? Estou pedindo para você se casar comigo de verdade desta vez. Por amor, não por necessidade. Minha resposta é sim. Para sempre sim. E ali, no quarto do hospital, com seu filho recém-nascido dormindo entre eles, Isabela e Roberto selaram com um beijo a promessa de um amor que havia começado por conveniência, mas que havia se transformado na coisa mais real e bonita de suas vidas. 2 anos depois, quando contavam a história de como se conheceram para Miguel, que obviamente não entendia nada, mas adorava ouvir a voz dos pais, eles sempre terminavam da mesma forma. E foi assim que descobrimos que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce das circunstâncias mais improváveis.